Olá, pessoal, tudo bem? Mais um quadro Guia de Estudos do canal Seta do Concurseiro. Estamos agora falando sobre como acelerar a memorização, hein? A memória vai ser fundamental durante a realização da sua prova. Para isso, pensamos em um assunto bastante relevante. Qual é a melhor ferramenta? Exercícios ou simulados? Muitos acreditam que tem a mesma validade, mas não tem. Porque um tem um caráter de avaliar e o outro tem um caráter de testar. Para isso, dividimos em dois blocos aspectos positivos das duas ferramentas, dos exercícios e dos simulados. Vamos lá? Exercício avalia. Quando o estudante, ao contato com a matéria, ele somente absorve o conteúdo, ele precisa fazer um exercício para avaliar se o conteúdo absorvido foi retido. O exercício também, ele vai ter poucas baterias, com poucas questões. Eu costumo trabalhar em sala de aula, e isso em caráter geral, de todas as disciplinas, uma quantidade considerável de exercício. Após aquelas questões terem sido resolvidas, nós corrigimos as questões. O aluno responde, beleza, vamos comentar a letra A, que não foi a resposta correta, porque aí acaba o exercício não sendo somente aquele gabarito no quadro, e sim a análise das 4 opções ou das 5 opções, dependendo da banca, se é múltipla escolha de A a D ou múltipla escolha de A a E. Não basta falar somente qual é a resposta correta. É necessário também destacar por que as outras estão erradas. Então, você irá fazer baterias com poucos exercícios, né? Então, vamos lá, questão número 2. Qual a resposta correta? Tal. Por que não é a letra A? Por que não é a letra B? Então, é um processo de avaliação, é um processo de revisão, porque quando você pergunta, e a outra letra que não foi a correta? Por que não foi a correta? O aluno vai ter que resgatar. Você terá de resgatar o que você estudou para justificar por que aquela não foi a correta. E um detalhe interessante é que nem sempre o aluno ele sabe a resposta correta. Mas se ele souber quais são as erradas, ele vai por indução. Ele consegue acertar, não porque ele sabe a correta, mas porque ele sabe que as demais estão erradas. Coisa que não acontece no simulado, né? O simulado é mais dinâmico. O exercício, poucos exercícios, você vai debater sobre cada um deles. Acesso imediato ao material. Quantas vezes o professor ele fala qual é a resposta correta? E o aluno pega e fala assim, não sei. E aí, não, vamos lá, vou dar um tempinho. Pegue o material. Isso é interessante. Porque o exercício é avaliação, o exercício não é a prova, e o exercício não é o simulado. Então, se você não sabe, busque. Porque essa ação de buscar no material a resposta correta, você estará memorizando. Porque é um choque ao você ler uma questão e não saber responder. Você lembra que aquilo foi aplicado, você lembra que aquilo foi lido, que foi visto na videoaula, que foi marcado no PDF, e na hora da questão você não consegue responder. Mas se você souber onde é que está, você vai lá no seu material de conteúdo e lembrei, é isso. Aquilo memorizou. Aquela avaliação deu oportunidade de você perceber que aquilo não estava ainda de pleno conhecimento, mas que você já sabia localizar aquela informação. Tudo é um estágio. Isso é fundamental. Tem respostas imediatas, tem respostas que são mais lentas, porque você sabe onde está, é uma questão de você buscar na memória ou buscar no material, ok? Exercício, avalia. Atualiza a revisão. Isso é interessante. Quantas das vezes você pega um exercício e você percebe, poxa, eu não vi isso no meu material. No meu material de resumo, não encontrei essa informação. Espera aí, vou rever a videoaula, vou reler o PDF, vou perguntar ao professor. Então você vai estar abastecendo a sua revisão porque você descobriu no exercício um assunto que ainda não era de seu domínio. Então, o exercício ele vai facilitar atualizar a revisão com os assuntos que você não tinha ainda anotado.
O exercício, ele ajuda também na interpretação do conteúdo. Verificamos em sala de aula, muitas vezes, alunos que são competentes em assimilar determinada informação. Mas na hora de fazer exercício, ele erra. Por quê? Porque ele detém um conhecimento isolado de cada assunto. Na hora de interpretar a questão, ele não consegue ainda ter a clareza para marcar a resposta correta. Eu tive um professor de física bem interessante. Ele falava que assim, aqui estão as fórmulas de cada um dos assuntos. Agora, a questão é você saber interpretar qual fórmula deverá utilizar para resolver essa questão. Da mesma maneira, muitos que estão estudando para concurso, eles detêm o conhecimento isolado das disciplinas. Porém, na hora de interpretar qual é o conteúdo a ser aplicado, ele não consegue. Por quê? Não tem experiência. O exercício também poderá ser feito online. Você tem sites aí de exercícios que você poderá ler a questão, marcou e a resposta aparece na hora. Letra A, letra B. E você pode até olhar no site os comentários dos outros que fizeram os exercícios também. Você poderá consultar a bibliografia ou o seu material de estudo. Então, o exercício você faz 1 a 1 online e no final aparece o resultado. E os simulados? Agora verificaremos que a ferramenta de simulado ela vai ter um outro objetivo. Qual o objetivo? Testar. Não é avaliar, saber se você está dominando ou não, mas vai testar a prova. O simulado ele é feito dentro do tempo de prova. O simulado não é feito com poucas questões, e sim com todas as questões dentro de um período. O simulado, ao terminar, você terá que fazer a correção de todas as questões. Ao terminar o simulado, você terá que marcar o cartão resposta. E a experiência mostra que muitos são competentes em fazer a prova, o simulado, mas ainda não são competentes em marcar o cartão resposta. Perde muito tempo marcando o campo correspondente, porque não sabe usar a caneta ideal. Ele se confunde e acaba marcando errado. Ele não tem um planejamento do momento de marcar e do tempo necessário para fazer uma marcação com produtividade, mas com exatidão. Então, o simulado testa, porque eu vou testar fazer muitas questões de uma única vez, eu vou testar o meu tempo de prova, porque eu tenho certeza que na sua experiência de concurseiro, se você pegasse aquela prova e levasse para casa e ficasse com ela uma semana, você gabaritaria. Essa é a dificuldade do concurseiro. Muitos sabem, mas não sabem sob pressão. Muitos sabem, mas não sabem dentro daquele período de tempo. Então, a melhor maneira de você preparar o teu psicológico, preparar o teu físico, porque 4 horas sentado não é para qualquer um se você não tem treinado. Se você tem problema de coluna, é complicado. Se você tem problema no pescoço, é complicado. Então, você precisa adaptar o seu corpo para ficar 4 horas sentado. Você precisa adaptar a sua concentração para ficar 4 horas concentrados. Então, o simulado vai favorecer testar essas questões. E aí, esse teste, sendo feito repetidas vezes, você terá a condição de tornar-se apto para poder executar a sua prova. Testa tempo de prova, testa tempo por questão. Essa parte eu não entendi, Play. Olha só, a prova tem 4 horas. Tirando o tempo de marcar cartão resposta, meia hora, você vai ter que analisar quantas questões a sua prova possui para dividir por essa quantidade de horas. Chegou esse resultado matemático, você vai ter então o tempo necessário para cada questão. Tem questões que você vai responder rapidinho, mas tem questões que você vai demorar para responder. E se essa demora for excessiva, você estará comprometendo outras questões, porque cada questão tem um delta tempo. Você precisa ter essa noção para não se perder na prova e no final da prova acaba fazendo tudo correndo. E aí você acaba errando questões que você sabia. Ficou faltando o quê? Planejamento. Ficou faltando o quê? Técnica. Ficou faltando o quê? Organização.
Testar marcação de cartão resposta. O simulado permite fazer isso. Marcar com exatidão, marcar dentro do tempo. Teste a estratégia de realização das questões. Como é que é isso, Play? Olha só. Pegou a prova, faz uma leitura. Sabe a questão? Faz. Olhou a questão, acha que sabe? Marca lá com X. Não pensa nessa questão que você acha que sabe. Vai para outra, sabe? Faz. Vai para outra, sabe? Faz. Não sabe? Marca com uma bolinha. Terminou a sua prova ou a sua bateria, dependendo da sua preferência? Você agora vai retornar à prova e vai olhar aquele xizinho, aquela que você achava que sabia. E aí, porque o tempo para responder uma questão que você acha que sabe é menor do que o tempo para responder uma questão que você tem certeza que não sabe. Então você vai lá onde tem o X e vai olhar a questão que você acha que sabe. D. Terminou de fazer agora as que você acha que sabe? Você vai voltar agora e vai pegar, responder aquela que você tem certeza que não sabe. Sabe por que você tem que deixar por último? Você tem tanta certeza que não sabe que você vai parar, pensar e vai chutar. Se é para chutar, se é para se dedicar um tempo para ocorrer um chute, que faça no final. Porque a sua prova, estrategicamente, já foi feita com as questões que você sabe, já foi pensada com as questões que você acha que sabe, e agora foi chutada para as questões que você tem certeza que não sabe. Terminou a prova? Vai marcar o seu cartão resposta com tranquilidade, fazendo a marca de forma correta, com a caneta correta, porque você leu o edital. O simulado vai te dar essa velocidade intelectual, essa estratégia. O simulado possui ranking, isso é interessante. Quantas vezes nós achamos que estamos num nível elevado? E aí fazemos simulados externos. E aí vamos perceber o quê? Que o nosso máximo é a média dos demais. Então você tem que ter um senso de realidade. O senso de realidade é como? Ranking. Faça simulado ranqueados, ok? Para que você consiga perceber-se a nível dos outros competidores. Simulado deve ser feito no papel. Manusear, marcar e escrever. Como é que você vai marcar xizinho na que você acha que sabe online? Como é que você vai marcar bolinha na que você tem certeza que não sabe no online? Então, simulado no papel. Deu para perceber a diferença entre essas ferramentas? Exercícios e simulados. Todas as duas ferramentas têm seus benefícios. Utilize-os. Torne-se cada vez mais preparado, porque as provas não param de surgir. O canal Seta do Concurseiro está atento junto ao quadro Radar dos Concursos pelas oportunidades que estão surgindo no ano 2017. Ok? Toque no sininho para receber sempre notificações de novos vídeos. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Compartilhe, dê sugestões para colocarmos no canal novos assuntos que são do interesse de vocês. Um abraço do Play e até mais!